Fala aí galera, beleza? Cleiton Felipe aqui para mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu venho trazer um assunto bem legal que várias pessoas já perguntaram para mim e nada mais é do que plano de estudo. Como que eu começo a aprender uma nova linguagem ou como que eu começo a aprender a desenvolver software. Normalmente eu tenho meu plano que com o tempo que eu vim, quando eu comecei a desenvolver, quando eu comecei a estudar, desenvolver a técnica de estudo para desenvolvimento de software, estudar uma linguagem, estudar banco de dados, eu aos poucos eu fui montando essa estrutura para mim e eu vim aqui trazer para vocês. Então a partir de agora eu vou trazer 3 planos de estudo que eu desenhei para a gente poder descrever, percorrer por ele ali para explicar para vocês o que eu faria, como me ajudou, né? E também para entender mais ou menos um passo a passo do que eu preciso fazer para mim chegar ao ponto que eu necessito. Então, sem mais demoras, bora lá, vamos falar um pouquinho de como é estudar. Bom, seguinte, quem nunca se viu perdido quando começa a estudar desenvolvimento de software? Ou não só desenvolvimento, mas quando você começa a estudar alguma coisa. Quem nunca se viu perdido? Começa a estudar e de repente não sei mais o que eu faço, não sei mais por onde eu vou, qual informação eu preciso, né? E eu fiz algumas anotações aqui, então eu vou tentar deixar esse documento bem bonitinho para vocês também no link do canal. Então, inicialmente, o que a gente precisa pensar? Então, assim, eu elenquei aqui alguns pontos, tá? Por isso muitas vezes vocês vão ver eu olhando para baixo, porque eu tô lendo aqui, né? E eu elenquei alguns pontos que antes de mais nada a gente precisa fazer. Então, vamos lá. Primeiro ponto, motivação. Você precisa saber o porquê que você quer estudar aquilo, para que você quer estudar e aonde você pretende chegar com aquilo. Porque se você não tiver isso, você começa a estudar e chega num momento, você se perde, você acaba deixando de lado, pula 1, 2 dias sem estudar e você não sabe mais para que você começou a estudar aquilo, né? Então, motivação, esse é o primeiro ponto, basicamente um dos mais importantes, porque a partir dali você vai começar a desenhar o caminho que você quer traçar, tá? Então, assim, motivação sempre marcado lá no começo da sua lista. Segundo ponto, tempo de estudo por dia. Por que eu falo por dia? Assim como linguagem, né, assim como idioma, a gente não consegue aprender uma tecnologia estudando uma vez por semana. Né? Vou estudar uma horinha aqui de programação, de C Sharp ou de JavaScript e daqui um mês eu vou estar fera. Pode ser que você consiga estar fera dentro desse um mês estudando uma hora por semana. Acho difícil. Vai ser 4 horas só de estudo. E em 4 horas você não passa por todos os pontos, pelo menos iniciais, cruciais, para você ter um desenvolvimento legal do seu desempenho, né, com aquela tecnologia. Então você precisa traçar alguns pontos bem específicos, né, algumas datas e horários bem específicos para você conseguir estudar, para você ter uma dedicação bem melhor. Então, assim, tempo, pelo menos 1 hora por dia, tá? Eu, pensando pelo meu lado, 1 hora por dia é o tempo suficiente. Não vou dizer o suficiente, porque cada pessoa pode tratar de alguma outra maneira, mas para mim é o tempo suficiente para você começar a se dedicar ali para o estudo e não perder o foco. Então, assim, 1 hora por dia, quando você está estudando desenvolvimento de software, uma linguagem de programação, um banco de dados, passa muito rápido. E você viu pouquíssimas coisas. Então, 1 hora por dia, tranquilo. Cleiton, não tem esse tempo durante o dia inteiro. Quebra ele em partes. Vê um exemplinho aqui, uns 10 minutinhos aqui, mais uma meia horinha ali. No horário de almoço faço mais uma meia hora e eu consigo completar essa 1 hora no final do dia. Tenta
que seja distribuir dentro do seu dia para você estudar um pouco da linguagem, mas tente fazer isso todo dia e estipule o seu horário. Aqui eu estou falando 1 hora, mas pode ser que você só consiga meia hora por dia, tá ok. Se dedicando, perfeito. Ou você consiga mais do que 1 hora por dia, tranquilo. Acho que mais do que 1 hora por dia pode ser um pouco puxado demais, até porque a gente tem nossa vida corrida, então provavelmente você vai estar fazendo faculdade, ou você estuda ainda, caso você esteja aí na fase do ensino médio ainda, né, e está querendo entender como entrar no mundo de desenvolvimento, ou como aprender algo novo, né, então você tem ali suas outras atividades, mas tempo. Então, motivação, tempo são os 2 pontos iniciais para esse plano de estudo dar certo. Terceiro ponto é material. Onde eu consigo material para estudar? Hoje, na internet, assim como no meu canal, né, você tem material muito fácil. Então você tem cursos como a Lura, a Udemy tem vários cursos, o Udacity também tem vários cursos. Como se você for procurar, você vai achar aí plataformas específicas dando cursos de tecnologias específicas. A própria Microsoft tem lá o Microsoft Learning, que é para estudar a tecnologia dela. A Amazon tem a dela. O de Java você consegue achar, de JavaScript você consegue achar, React, Angular. Você consegue achar conteúdo muito fácil, então tem muito profissional bom dando curso gratuito na internet. Um exemplo que eu vou deixar aqui, Loiane Groner, conteúdo dela de Angular, de Java, fantástico, vale muito a pena, né, se dedicar. Linguagens como .NET, JavaScript, tem a Glaucia Lemos, Rai Carneiro, tem o pessoal da .NET, do canal .NET, Developers BR. Então assim, você sempre tem que se encher de informação do máximo necessário para você utilizar. Então, quer aprender uma linguagem? Busca lá blogs, artigos, livros, cursos, né, como eu já falei, nessas plataformas específicas, cursos presenciais se for o caso, mas busque ter o máximo contato com esse tipo de material e com essas informações, isso vai ser muito válido para vocês, tá? Então, esse foi o terceiro passo. Quarto passo, dedicação. Você tem que se dedicar, você tem que ter foco, porque eu posso falar por conta própria. Muitas coisas que eu não foquei para valer, no final das contas eu não consegui concluir o que eu queria. E isso é um problema, porque se eu não conseguir concluir o que eu queria, não valeu de nada, né? Então, vamos lá, esse foi o quarto passo. Quinto passo, prazo. Tem um prazo para você não parar de estudar aquela tecnologia, mas para você concluir os seus estudos de maiores passos. Porque assim como qualquer outro tipo de estudo, no começo você vai ter uma carga muito pesada de estudo. E depois que você já tiver uma base boa, você começa a diminuir essa carga e estudar bem menos, fazer mais coisas do que estudar ela, né? Isso funciona com idioma, funciona com tecnologia, funciona com qualquer coisa que você vai estudar. No começo você vai ter um pico muito alto de estudo e depois você começa a cair. E esse cair não é ruim, pelo contrário, vai mostrar que você está já mais acostumado com a tecnologia, com aquela linguagem, com aquele banco de dados, porque você já sabe muitas coisas dele ali. Mas você precisa ter um prazo e falar assim, pô, até tal data eu quero fazer isso, ou até tal data eu quero estar apto a tirar a certificação tal. Isso vai te ajudar muito, tá? E depois desses passos, a gente pode, deixa eu rolar aqui, para a gente falar do nosso primeiro caso de estudo, ok? Então, qual que é o nosso primeiro caso de estudo? O nosso plano de estudo, perdão, não é caso de estudo, plano de estudo. Como ser um desenvolvedor web, por exemplo, um dev web. Primeiramente, você tem que entender o que é o desenvolvimento de software, né? Caso você não tenha esse conhecimento. Então, eu chamo de introdução. A introdução você vai se
munir de informação daquele universo que você está querendo entrar, tá? Então, o que é uma tecnologia, o que serve para desenvolver para web, e isso eu digo linguagens, ferramentas, servidores para publicação, conteúdos a par do desenvolvimento web, então design, porque pô, você tem que ter um design legal para o seu site, métricas para você, pô, ter métrica no meu site. Então assim, lógico, eu não estou falando para você estudar tudo, mas se mune de informação referente àquele mundo. Então no caso do desenvolvimento web, entenda coisas da web, que é o HTTP, para que serve, o que tipo, como que eu interajo com o browser, o que é o DOM, HTML, CSS, JavaScript. Se muna dessas informações, certo? Então essa é a introdução. Então você vai entender o mundo que tem, então os frameworks que existem, as tecnologias que existem, ok? Conceitos. Visto que você já tem tudo isso, o que significa conceito? Conceito nada mais é do que você pegar, por exemplo, vou dar o exemplo do Angular, e você entender o que é o Angular, onde que ele nasceu, por que ele nasceu, o que ele resolve, né? Como ele é feito, o que tem por trás dele. Então entenda o conceito dele para você começar a trabalhar, né? Mesma coisa com PHP, mesma coisa com ASP.NET, mesma coisa com React.js, né? O Vue.js ou até o próprio e estimado jQuery, né? Entenda como ele funciona para você começar a estudar. Esse era o conceito. Dentro desse plano a gente daí vai ter foco e aprofundamento. O que seria isso? Aí é se dedicar para aquilo que você decidiu estudar. Então se eu quero estudar web, o que eu preciso entender? Primeiro eu preciso entender tudo que é HTTP, como que funciona, né? Não estou falando que você tem que seguir nesse passo, tá? Mas é mais ou menos isso. Você tem que entender tudo que é o HTTP, como funciona, o que é o Angular, como que o Angular funciona, qual que é o framework do Angular inteiro, o que ele faz, como que eu consigo desenvolver, get started e assim por diante. Mesma coisa com o ASP.NET, mesma coisa com PHP, mesma coisa com Java. Você vai fazer esse aprofundamento, esse foco de entender massivamente, fazendo alguns exemplos, vendo os resultados, para você falar, pô, agora eu entendi como que funciona as rotas dentro do Angular, as rotas dentro do ASP.NET, pô, agora eu entendi como funciona o bootstrap dessa aplicação, como que ela sobe, como que ela começou a ser, chegar ao nível de que eu consiga acessar ela pelo browser, né? Se aprofunda ali naquela linguagem. Não estou falando para você ser um sênior da linguagem logo no começo, mas se aprofunda na linguagem. E depois você vem a mão na massa, que é você começar a destruir aquilo ali que você está estudando, né? E você pegar e começar a fazer algo de verdade, a criar a aplicação e tudo mais. E por último, você cria um projeto. Esse projeto você vai conseguir colocar, por exemplo, no GitHub, para deixar disponível para suas consultas no futuro, e também você usar como um portfólio para uma vaga de emprego que você vai entrar, de repente, pô, tá pedindo um Angular, e tá pedindo teste unitário, e tá pedindo com C#, uma API em C# e tal, e você fez tudo isso e tá lá no seu GitHub, você vai concorrer à vaga, aí você já tem o seu GitHub bonitão, que é uma coisa que eu vou falar num outro vídeo, que é conteúdos que você tem que ter de currículo, né? Não só o currículo físico, mas o LinkedIn, o GitHub e tudo mais para você conseguir uma vaga de emprego. Então, esse foi o primeiro caso, primeiro plano de estudo. Para os vídeos não ficar longo, eu volto no próximo vídeo explicando o segundo e o terceiro caso de estudos, já que a gente já viu toda a base inicial. E se você gostou desse vídeo, já dá o like, se inscreve aí no canal, clica no sininho para você receber a sequência desses vídeos, que a minha ideia é fazer pelo menos 3 vídeos de plano de estudo. Esse foi o plano de estudo de um dev web, eu vou falar mais dele no próximo vídeo também ainda. É que o vídeo ficou muito longo, que eu tive que fazer a introdução inicial, e eu vou explicar um pouco mais ele no próximo vídeo. Beleza, galera? É isso aí, um abraço e até o próximo. Valeu!